Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiverdes na sua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Podemos sentar? Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 29, 29º domingo do tempo comum. Já estamos chegando no final da nossa caminhada de tempo comum. Daqui a alguns domingos estaremos celebrando a grande festa de Cristo Rei, coroando todo o nosso tempo comum e começando um novo tempo na nossa igreja, o tempo do Advento. E vocês vão perceber pela mudança, já não se canta mais o Glória, as cores predominantes são o roxo. Aqueles que não conseguem compreender pelas palavras, conseguem compreender pelas cores. Não se usa tantas flores mais na liturgia. Por quê? Porque nós estamos arrumando a casa para que na noite do Natal Jesus possa encontrar um lugar seguro no nosso coração. E nesse final de semana nós somos convidados, a palavra de Deus nos convida e vem nos lembrar mais uma vez que a lógica de Deus, ela é diferente da lógica do mundo. Os caminhos de Deus para a nossa vida são diferentes daqueles caminhos que o mundo abre à nossa frente a cada instante. E a partir da reflexão dessas 3 leituras, nós vamos concluir isso. Primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, o capítulo 53. O profeta Isaías é conhecido, ou o livro do profeta Isaías, como o livro da consolação, em que o profeta, ele exerce o seu ministério profético no meio dos exilados, lá na Babilônia.
mais ou menos 650 anos antes de Cristo. E a missão do profeta Isaías não é outra senão consolar aqueles que estavam no exílio. Por isso o livro da consolação. E por outro lado, ele anuncia àquele povo que a libertação estava próxima. E todo o capítulo 53 do profeta Isaías, talvez um dos capítulos mais belos do profeta Isaías, que ele fala da experiência do servo, o servo sofredor, o servo que deu a sua vida, o servo que gastou a sua vida. Por isso eu acho do Antigo Testamento uma das mais belas passagens, onde o autor fala de algo que iria acontecer 600 anos depois. Ou seja, a paixão de Cristo, o momento em que pregam Cristo na cruz. E o profeta Isaías, no capítulo 53, fala do estado físico de Jesus. Então, para uma pessoa que não tem o contato com a Sagrada Escritura, se ler o texto do profeta Isaías, logo vai pensar que foi alguém que presenciou a morte de Cristo e agora está escrevendo. Só que o texto foi escrito 650 anos antes. E o capítulo 53 fala exatamente desse servo. Talvez seja a lição de casa para essa semana, ler o capítulo 53 do profeta Isaías. O autor não consegue identificar esse servo. Diz apenas que era uma raiz que crescia no deserto. Portanto, algo sem beleza, algo que não tinha capacidade de atrair o olhar dos outros, uma figura desprezada, uma figura abandonada, que sofre porque foi castigado por Deus. Aliás, essa era a mentalidade da época. O sofrimento era porque Deus estava nos castigando. Isso 650 anos antes de Cristo. Portanto, o servo, à luz dos critérios usados pelos homens, era alguém que foi fracassado, alguém que fracassou em sua missão, alguém que foi derrotado, alguém que foi vencido, alguém que foi abandonado por Deus, à luz dos critérios humanos. Agora, servo, à luz da lógica de Deus, é aquele que sofre, e o seu sofrimento não é fruto de castigo, o seu sofrimento não é fruto de condenação de Deus, mas o seu sofrimento é algo que vai gerar uma vida nova. O seu sofrimento vai eliminar o pecado. Então, aí começa a primeira leitura de hoje. Ao abençoar o seu servo, e lhe dar uma vida longa, e lhe dar a possibilidade de ver a luz, versículo 10 e 11, Deus está autenticando a vida do servo, daquele que sofre por amor. Com isso, o autor da primeira leitura está querendo nos dizer que uma vida vivida na simplicidade, uma vida vivida no amor, uma vida vivida na doação, na entrega, aos olhos de Deus não está perdido. Aos olhos de Deus não foi uma vida fracassada, mas é uma vida fecunda, uma vida que traz a libertação, uma vida que traz a esperança. Os primeiros cristãos, encantados com a beleza dessa primeira leitura, escrita 650 anos antes de Cristo, começam a utilizar esse texto para compreender a figura de Cristo, que morreu para a salvação de todos. A vida do servo alcança em Jesus o seu mais alto significado. Aquele que se faz pequeno, aquele que se faz servidor de todos, alcança a sua excelência na cruz. E é isso que nós vamos ver no Evangelho de hoje. Mas antes, a segunda leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 4, que foi escrita, 2 domingos nós estamos lendo o capítulo 4, foi escrita com o intuito de convidar aqueles que estavam ouvindo a uma fé madura, a uma fé amadurecida, e era preciso redescobrir esse entusiasmo que motivou aquelas primeiras comunidades a seguir Jesus. Era preciso olhar para o fervor daqueles primeiros seguidores e
aos poucos ir restabelecendo e reestruturando a nossa fé. E aí ele apresenta nessa carta o mistério de Cristo. E diz que uma vez comprometido com Cristo, o cristão deve fazer da sua vida uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de amor. E que Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ele não é uma criatura estranha, incapaz de perceber as nossas lutas, incapaz de perceber as nossas dores, as nossas fragilidades. Até porque, diz o autor, ele foi submetido a tudo isso e sempre soube ser fiel a Deus. Essa segunda leitura, meus irmãos, nos mostra que Deus ama a cada homem e a cada mulher com um amor sem limites. Deus não impõe condições para nos amar. Aliás, se nós fôssemos olhar a nossa vida, nós poderíamos identificar nas várias etapas da nossa vida quantas vezes Deus já podia ter desistido de nós, quantas vezes Deus já podia ter cruzado os braços com a nossa cabeça dura. Mas Ele não fez isso por quê? Porque Ele insiste em criar um caminho de amor conosco. Ele é igualzinho aquele pai que está sempre na varanda esperando o filho voltar. E esperando o filho voltar, não para apontar o dedo na cara dos filhos e falar dos defeitos do filho, mas esperando o filho voltar para cobrir de beijos, para cobrir de abraços. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas murmurações, e não cruza os braços para nós, e não nos abandona, e não nos dá as costas, porque Ele sabe que dentro do coração de cada um de nós pulsa um desejo de ser melhor. Pode ser que as coisas do mundo estejam ofuscando esse desejo de uma vida melhor, mas Deus lá no fundo Ele sabe que a nossa vida, ela tem sempre a tendência de querer ser melhor. Às vezes eu não consigo sozinho, por isso é preciso que alguém me empurre, por isso é preciso que alguém me alerte: meu irmão, minha irmã, esse caminho que você está seguindo não te leva para o céu. Então volta para o caminho certo. Voltar para o caminho certo não é mudar de religião não, gente. Voltar para o caminho certo é permitir que Deus more dentro do nosso coração. É tirar aquilo que eu fui pendurando ali, que agora não serve para nada, que impede muitas vezes que Jesus haja na minha vida, porque a minha vida já está toda preenchida com as coisas do mundo. Voltar-se para Deus é isso, é limpar, é tirar aquilo que está atrapalhando a minha caminhada e permitir que Ele more ali dentro. Os professores de teologia falam, é permitir que Deus seja Deus na nossa vida, não uma pessoa qualquer. E aí a gente olha para o evangelho de hoje, que o evangelista São Marcos, capítulo 10, ele ainda apresenta Jesus indo para Jerusalém. E nessa caminhada que Jesus faz para Jerusalém com os seus discípulos, Jesus vai ensinando para os seus discípulos que era preciso, ou seja, vai ensinando para os discípulos como se estivesse fazendo um intensivão, para que agora eles pudessem caminhar sem a presença física de Jesus. A subida para Jerusalém é a última etapa na vida de Jesus. Lá vai acontecer tudo na vida dele. E nessa ida para Jerusalém, que é muito mais do que um caminho geográfico, mas é um caminho espiritual, em que Jesus vai catequizando os seus discípulos. Só que os discípulos de Jesus ainda não compreendem a lógica do reino de Deus. Então não é estranho que no mundo de hoje muitos não compreendam a lógica do reino de Deus. Aqueles que estavam junto com Jesus, caminhando 24 horas com Jesus, ainda não eram capazes de entender qual era esse projeto do reino de Deus. Não é estranho que 2018 anos depois, muitos não compreendam. E aí qual é a cena que nós vimos no evangelho de hoje?
Os discípulos ainda pensando em poder, ainda pensando em autoridade, em grandeza, em querer ser o melhor, ou seja, ainda querendo realizar os seus planos. Tanto é verdade que nós temos aí Tiago e João, que vão até Jesus e pedem para Jesus: olha, nós queremos fazer um pedido para o Senhor, permita que sente um de cada lado seu lá no reino de Deus. Ou seja, estavam pensando em poder, estavam pensando em autoridade, esqueceram tudo aquilo que Jesus havia ensinado, que o reino de Deus é um reino de amor, que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino que a gente não cultiva a violência, é um reino onde eu posso estar sempre a serviço daqueles que fazem parte do reino. E 2 discípulos de Jesus não compreenderam isso, queriam um lugar de destaque, disseram aqui, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas em época de eleição a gente não fala isso, a gente fala um de cada lado de Jesus. Ou seja, quem está do lado do rei é visto, quem está do lado do rei recebe prestígio, recebe glórias, porque está aparecendo o tempo todo. Vejam aí os candidatos, se eles vão falar sozinhos nos microfones, sempre tem um monte de gente atrás querendo aparecer. E os discípulos de Jesus estavam pensando igualzinho: o Senhor vai ficar lá na frente das câmeras da televisão? Então permita que fique um de cada lado seu, porque aí nós vamos aparecer. Certamente pensaram assim: Deus o livre se acontecer alguma coisa com o Senhor, como eles já viram nós, então nós vamos ficar no lugar do Senhor. Era isso que passava na cabeça deles. Não compreendiam a lógica do reino de Deus. E aí Jesus questiona: por acaso vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? Beber o cálice era consumir a sua vida. Ser batizado é ser batizado com o sangue. Por acaso vocês vão poder ser batizados com o batismo que eu vou receber? E aqueles 2 responderam: sim, nós podemos. Não sabiam o que Jesus estava falando. E de fato, beberam o cálice, e de fato foram batizados, porque morreram quase que igual a Jesus. Nenhum dos seguidores de Jesus morreu de morte bonita não, gente. Um foi decapitado, o outro crucificado de cabeça para baixo. Os 12 tiveram um fim trágico. E aí Jesus fala: olha, eu não vou garantir nada para vocês. O lugar à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles que foi reservado, é para aqueles que Deus reservou. E aí nós temos uma cena que parece que aí se perde tudo. Os outros 10 que ouviram isso chegaram até Jesus e ficaram irritados, diz o Evangelho. Ficaram irritados com os 2, porque pediram esse privilégio para Jesus. Só que não foi bem isso não, gente. Eles ficaram irritados porque também queriam um lugar à direita e à esquerda de Jesus, porque também queriam um privilégio, porque também estavam pensando com a cabeça nas coisas desse mundo. E aí a gente lembra a psicologia, né? Quando a gente critica alguém, é porque a gente quer esconder um defeito nosso. E quando a gente insiste em criticar, em achar defeito nos outros, é porque a gente quer esconder um monte de defeitos nossos. Então, quanto mais eu critico os outros, menos os outros olham para mim, que aí passa a olhar só para ele. Isso é do diabo, gente. É o prato principal do diabo, fazer com que a comunidade fique apontando os erros uns dos outros. E nós precisamos aprender que esse reino que Jesus veio instaurar, esse reino inaugurado por Jesus há 2018 anos atrás, já era para ter acontecido muito tempo atrás, já era para estar dando sinais de vida no nosso meio, mas parece que está nadando contra a corrente. O que nós estamos vendo é cristãos cada vez mais sem compromissos com a palavra, sem compromissos com esse reino.
Cristão é semeador da paz. O que nós estamos vendo e assistindo é cristão achando que colocando arma na mão dos outros resolve o problema da violência. Está vendo? Já deram até um tiro ali do lado. Então, gente, nós precisamos estar muito atentos. A palavra de Deus nos convida a todo instante a sermos homens e mulheres do amor, homens e mulheres da paz. E a paz se faz na vivência do amor. Quando eu aprendo a amar os outros, eu sou um semeador da paz. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Que sejamos homens e mulheres do compromisso, primeiro com a palavra de Deus. Que o nosso mundo seja um mundo de paz, que o nosso mundo seja um mundo de amor, um mundo de solidariedade. Nós não podemos apagar o fogo jogando mais gasolina no fogo. Nós precisamos apagar o fogo com água. E água lembra o nosso batismo. E batismo lembra que nós somos compromissados com Jesus. E sendo compromissados com Jesus, nós estamos trabalhando para que o reino de Deus seja implantado aqui, nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.